Boa noite a todas e a todos. Nós vamos dar início a mais uma conferência do ciclo de conferências da Leste, a revista de estudos críticos asiáticos. Eu sou Adelson Parnose, sou doutorando em História Social da Universidade de São Paulo e sou membro do Comitê Editorial da Leste. Quero cumprimentar os meus colegas da revista que estão aqui presentes hoje, Tomás, Angélica, o Victor Hugo, a Andréa, que logo mais deve acessar a sala. Hoje a gente vai debater uma obra chamada Brasil Made in China, para pensar as reconfigurações do capitalismo contemporâneo. E a gente vai receber a autora desse livro, editado pela Fundação Rosa Luxemburgo em 2015, que é a Camila Moreno. Seja muito bem-vinda, Camila. Vou apresentar rapidamente o currículo da Camila, e em seguida explico as regras do debate e passo a palavra para ela, para a gente não usar muito tempo agora no começo. A Camila é graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Ela também é graduada em Filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é mestre e doutora em Ciências Sociais pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e atualmente ela faz pós-doutorado na Alemanha, na Universidade Hamburgo de Berlim. Ela integra alguns grupos de trabalho do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, o CLAC, ligados à ecologia, e também é autora de diversas obras nessa área e também estuda as relações entre China e América Latina, China e Brasil, e publicou essa obra interessantíssima que é o Brasil Made in China, sobre a qual nós vamos conversar hoje. A Camila vai, nessa conferência, fazer uma exposição sobre os argumentos centrais do livro e fará também algumas atualizações. Então, um debate bastante atual e extremamente relevante. Esse ciclo de videoconferências promovido pela Leste, ele tem como objetivo debater temas ligados à história do continente asiático e questões contemporâneas relativas à Ásia. E traz diversos pesquisadores de variadas instituições que pesquisam variados temas e que são diferentes áreas, mas que se aproximam em razão da perspectiva crítica e da pluralidade de pensamento. Vocês podem participar do debate fazendo perguntas por meio do nosso chat, por escrito. Eu lerei essas questões para a Camila depois da exposição dela, ou vocês podem se inscrever também pelo chat para fazerem uso do microfone e do vídeo para fazerem a pergunta diretamente para a Camila. Eu combinei com a Camila que ela deve falar por volta de 1 hora, então ela deve falar até as 25 aqui do Brasil, e em seguida a gente abre para as perguntas e os comentários de vocês. É isso, obrigado. Camila, vou passar a palavra para você. Estão dizendo que meu microfone está muito baixo. Vocês conseguem me ouvir agora? Melhorou? Vou passar a palavra para você, Camila. Fica à vontade, se passar um pouco o tempo, não tem problema. Bem, boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. Espero que o som esteja bom, né? Porque eu perguntei no início que às vezes ele chia, assim. Vou olhar para todos os quadradinhos agora sem carinhas, já estou acostumada a essa coisa, o novo normal. Bem, hoje então pensando assim, como retomar esse debate desse livro que parece assim uma coisa, uma conversa assim tão distante, né, de uma outra era geológica, o Brasil em 2014, 2015. Eu resolvi trazer um pouco para vocês assim como surgiu essa exposição, assim as ideias que eu coloquei ali. Tudo
começou porque eu faço parte de um... já fui membro ativo, né? Agora eu ando um pouco afastada de um grupo chamado Alternativas al Desarrollo, né? Um grupo latino-americano de reflexão sobre alternativas à narrativa do desenvolvimento, organizado pela Fundação Rosa de Luxemburgo, pelo escritório de Quito, e que no tempo, também, né, nos idos tempos dos governos progressistas na região, juntou uma série de ativistas intelectuais, membros de movimentos sociais que viam com um olhar bastante crítico os impactos de todo o processo que foi chamado, né, cunhado como neoextrativismo, sobre o qual se construíram as principais políticas, se estruturaram as políticas desses governos. Isso é todo um longo debate. Mas era o ano de 2013, acho que eu estava na Bolívia, numa reunião. Em algum dos debates, eu fiz algum comentário sobre... Estava aparecendo muito o tema de China, principalmente a partir dos territórios, né? O pessoal falando da chegada de mineradoras China, o papel da China na extração de madeira no Peru, na mineração no Equador. E eu fiz algum comentário sobre a China entrando nas licitações de hidrelétricas, né, que tinham a ver com a logística do agronegócio brasileiro e a grande estratégia de saída de minérios e grãos pelo Arco Norte, e pedi para mostrar no PowerPoint um slide do mapa assim, da Amazônia. E dali se fez o debate, por que não estruturar mais, sistematizar essa presença da China? Isso, em 2013, isso não era assim tão claro. Então eu topei, acho que fiz um e-mail, 2, era uma ideia de fazer assim, alguma coisa de duas páginas. E daí surgiu a possibilidade de participar do chamado Fórum Social Panamazônico, que acontecia naquele ano em Macapá. Então lá eu me fui para o Macapá, a gente ia fazer umas oficinas e aproveitar para visitar, acho que 1 ou 2 hidrelétricas que já estavam ali com uma presença chinesa. Aí aquele calor insuportável, assim, no centro de Macapá, e eu vejo uma van chegando de uma área de garimpo, com todos os garimpeiros ali, com seus dinheiros, assim, aqueles rolos de dinheiro, indo nas lojas, tudo made in China, aquelas lojas tipo 1,99, gastar aquela fortuna, né, assim, em simulacros, né, naqueles tênis de marca, boné de marca, mochila de marca, ou seja, todo esse universo de coisas que vocês conhecem, assim, eles chegaram assim como gafanhotos, compraram tudo, assim. Aí eu fiquei muito impressionada com aquilo, com essa movimento do dinheiro, né? Então vai lá para o interiorzão da Amazônia, né, o garimpo, daí depois vende o ouro, daí tem aquele rolo de dinheiro, aquele dinheiro, como é que ele entra na circulação, né, para comprar esse monte de coisa sintética. Do lado disso tinha uma loja surreal, assim, gigantesca, de quase metade de um quarteirão, toda ela de flores de plástico. Todas também made in China, né? E aquelas flores de plásticos, aliás, reproduzindo a vegetação amazônica também, as pessoas fazendo fila para comprar aquilo, saindo com sacolas, enfeitando as casas lá em Macapá com essas flores de plástico. Então, eu fiquei muito impressionada pensando como falar da China, entrar num argumento acadêmico, fazer uma reflexão estruturada, sem, na verdade, trazer essa outra presença da China que não parecia muito clara, né? Aí, alguns poucos meses depois, numa outra dessas reuniões, eu converso com uma integrante do grupo, a Elissa, que é uma indígena aimara, né? Trabalhava nessa época do governo do presidente Evo Morales. Ela fazia parte do Ministério da Descolonização e Despatriarcalização, né? Coisas que só quem viu, né? E daí ela contava que justamente as amigas todas dela, indígena, que trabalhavam há gerações com artesanato e com tecelagem, né? Estavam organizando essas viagens para a China, que custava só $500, né? Ela me convencendo aí junto,
onde eles desenhavam os motivos do artesanato, iam na China, visitavam umas fábricas de segunda, terceira linha, e lá eles encomendavam em escala tudo que depois eles simplesmente só cortavam e vendiam, né, como artesanato boliviano para o turismo. E daí ela começa a contar, e se junta um grupo de bolivianos, a presença chinesa naquele entorno de La Paz, no El Alto, né? Desde a forma como estavam cortando os cabelos, até um tipo de chá, que na verdade é um chá inglês, né? Mas que é um pacotinho vermelho que tem um dragão, e eles achavam que aquilo era um chá chinês e estava na moda tomar aquilo. Então, assim, todas essas referências se juntaram para chegar à conclusão, assim, que tinha que dar uma sacudida maior no debate e que não adiantava entrar com reflexões muito convencionais, e que, no caso que a gente estava começando a presenciar e começando a chegar à consciência, é que a China tinha que ser vista num espectro muito maior. E com isso, então, eu sentei para fazer, na verdade, um texto que era para ser um PDF, daí ele foi crescendo, como uma ameba, assim, e virou o Brasil Made in China. Então, eu achei só interessante, assim, trazer um pouco disso, que às vezes, assim, parece que existe uma intenção, uma programação antecipada de como que eu vou chegar nas coisas, e a gente é afetado, né, por várias discussões. Mas era um texto para conversar nesse grupo, né? Ele acabou virando uma coisa, assim, mais que serviu, acho que bastante para os movimentos sociais, pelo menos do retorno que eu tive, pela tentativa, assim, de fazer uma síntese para popularizar. Na verdade, eu só fui à China depois de ter terminado de escrever o Brasil Made in China, que eu acabei indo em março, abril de 2015, também a convite de um dos membros, né, do nosso grupo, o professor Ulrich Brand, né, que é alemão e dá aula em Viena, para falar sobre o modo de vida imperial. Então, o meu conhecimento, depois da minha visita à China, foi depois disso, e até pensei depois em reescrever, ampliar várias coisas. Mas o argumento básico do livro é o seguinte: é dividido em 3 partes, né? A primeira é a ideia do mundo made in China e desse metabolismo do capitalismo no século XXI. Ali, então, hoje em dia eu sei que existe todo esse debate sobre os new materialism, né, os novos materialismos, mas não, nesse período eu nem estava ligada, né, de que isso era um debate corrente, simplesmente pegar o que qualquer pessoa, refletir a partir da realidade, assim, da vida de qualquer um. De que naquela época eu também estava fazendo obra em casa, então isso é importante que se diga, assim, porque eu ficava muito impressionada com as coisas mais mínimas, assim, desde as ferramentas até o balde da manta líquida para fazer a impermeabilização, que tudo era made in China. Então, trazer primeiro essa dimensão de que a materialidade do mundo, tal como a gente conhece hoje, toda e qualquer narrativa sobre desenvolvimento, sobre consumo, inclusão pelo consumo, tudo isso passa por entender esse papel impressionante que a China assume, né, principalmente a partir do final da década de 70, como grande fábrica do mundo, né, isso desde o que o Elias Jabbour chama, né, dessa economia do projetamento, né, de enxergar, de fazer um plano de longo prazo e de reinserir a China, que até o final do século XIX era a grande potência industrial do planeta, né, de volta ao circuito, e como esse processo de crescimento da China e de industrialização acelerada e urbanização da China, que só foi possível, né, graças a esse fundamento, né, feito pela Revolução Comunista, que vai reorganizar todas as economias ao redor do globo. Então, o que eu tenho chamado, né, vou até pedir, assim, usar um recurso pedagógico bem básico, para vocês não esquecerem, que é a metáfora da matrioshka, né? Eu tenho aqui uma pequena coleção de matrioshkas, que não é possível a gente olhar a realidade só assim, que dentro dela, eu não vou abrir aqui, porque vai fazer muito barulho, né? A gente vai ter uma série de filhotes, né, que conforme a gente vai abrindo, uma está dentro da outra. Então, não existe falar a China.
Só existe pensar que no atual estágio da economia e do desenvolvimento do capitalismo, nós estamos dentro da China e a China está dentro de nós. É um processo onde o grau de interdependência é cada vez mais impressionante, assim, tanto da estruturação das coisas mais básicas do cotidiano, como desde a dieta, que hoje é aspirada na China, como a capacidade, por exemplo, de essas massas que estão chegando nas grandes cidades chinesas terem o mínimo do que seria do conforto, do padrão de vida ocidental. Vou dar um exemplo bem básico para vocês, que é o horizonte de mercado para espumas, né, estirofão para colchões na China, né, que só essa ideia de poder dormir num colchão, esse colchão ser feito a partir de algo da química, e agora uma plástico-química que está cada vez mais verde, né, isso é um universo de consumo que é como, por exemplo, incutir nos novos hábitos chineses, por exemplo, o consumo do café ou do chocolate ou dos lácteos, né? Todos essas grandes brechas que se abrem e que parece uma coisa pequena, né? Um copo de café, sei lá, a cada 10 dias ou uma vez por semana, mas aquilo vai numa engrenagem muito maior de levar marcas, de levar um lifestyle, né? De levar embalagens, de levar todo um universo simbólico que vai junto. E da mesma forma, como que esse mundo, né, produzido na China e somente a partir da China e com o preço chinês, com a exploração da mão de obra chinesa, é que estruturou para nós, né, enquanto aqui no Brasil, né, e também em toda a Europa e os Estados Unidos, esse mundo de afluência e de abundância e de pensem vocês, eu acho que não sei quem no Brasil tenha a familiaridade com a IKEA, né, que seria um análogo, assim, a mãe da Tok-Stock, onde aqui em Berlim tem uma dessas IKEAs gigantescas, assim, onde é inacreditável, assim, desde o guardanapo, o lençol, o travesseiro, a mesa, a luminária, o fio, tudo made in China. Mas essa ideia do mundo made in China, que eu inclusive citei ali o carnaval brasileiro, né, que chegou um momento que até a Petrobras teve que pensar em discutir, né, no tempo do governo Lula-Dilma, abrir uma fábrica de poliéster no Nordeste para poder produzir os insumos, vejam só, para o carnaval brasileiro. Mas também um outro exemplo que eu acho interessante é a capacidade da China de produzir as próprias bandeiras nacionais, né? Então, nem nos mega eventos esses que são essa bomba semiótica, assim, onde o Estado-nação aparece, e eu preciso das camisas da FIFA, né? As famigeradas camisas da FIFA, que também foram muito importantes em todo esse processo, né? Como chegamos até aqui no Brasil, toda essa materialidade também passa, né, pela China. Inclusive, fazendo um pequeno parênteses aqui, eu me lembro que no tempo onde tinham aqueles bonecos infláveis do Lula como presidiário, uma das coisas que os movimentos estressavam, assim, enfatizavam bastante, era que era indústria nacional, acho que era feito em algum lugar do Paraná, aqueles balões. Mas então, como juntar isso de uma forma a trazer também essa reflexão que foi feita no campo do chamado marxismo ecológico nos últimos 20 anos, e que daí tem autores clássicos como o Foster, né, com a ecologia de Marx, tem também o Jason Moore com essa capitalismo na teia da vida, que eu acho que ainda não está traduzido para o português, e outros, né? Sem as lojinhas... e de como atualizar para um marxismo que talvez na região latino-americana, com todas as suas especificidades, com figuras de um porte, por exemplo, de um Mariátegui, que chegou a fazer uma interpretação, né, e uma tentativa de fazer um diálogo com uma tradição eurocêntrica, como que esse marxismo que nós recebemos também, ele exclui
havia excluído até então todo um lado muito mais sofisticado de acesso a Marx, que eu pelo menos vejo assim, muito mais em diálogo com pressupostos filosóficos, e que através o Marx romântico, né, o Marx que está ali inserido num contexto, por exemplo, que tem um Schelling, que tem o Darwin, numa elaboração da origem das espécies, com explicações teleológicas que vão muito mais além desse darwinismo vulgar, né, que a gente acabou herdando, mas uma via de entrada a essa atualização do arcabouço marxismo para pensar marxista, perdão, justamente de volta a Marx, para nos ajudar a pensar as grandes contradições que estão colocadas por esse processo macro, né, de transição para um capitalismo verde, ou de avanço da fronteira da acumulação sobre agora o chamado capital natural, etc. E todo esse universo de desafio político, que não é o tema que a gente vai tratar aqui especificamente, né, mas que é o tal ambientalismo de mercado, né, e como a agenda ambiental, agora principalmente, né, sobre a égide da arquitetura de governança do clima, assume assim as rédeas centrais, né, dessa reestruturação econômica. Só fazendo uns pequenos pontos aqui sobre esse metabolismo, essa visão metabólica, essa leitura de Marx parte de o que o Foster vai dizer que seria a teoria da ruptura metabólica. Na verdade, é uma passagem de um capítulo do livro 1 do Capital, né, a passagem da agricultura à grande indústria, quando o Marx faz alguma reflexão assim bastante prosaica à beira do Thames, né, em Londres, conjecturando de como essa divisão campo-cidade, como o ciclo, né, a produção sobre o modo capitalista, ela instaura uma ruptura decisiva no retorno de matérias que alimentavam e faziam que hoje seria, por exemplo, uma economia circular, trazendo substratos de volta ao processo produtivo. Ele, na verdade, está falando do lançamento dos dejetos, né, dos excrementos humanos no Thames, que, na verdade, não retornam à terra, então não é uma visão, por exemplo, agroecológica, mas também ele fala das roupas, né, que até então não tinha roupa sintética, mas das roupas de linho, de algodão, que ao invés de retornarem à terra para apodrecer e se transformar em humus, né, elas são perdidas. Então, e daí ele abre algumas conjecturas. Obviamente, ele não faz nenhuma teoria, né? Isso é essa tentativa de resgatar essas partes, mas é importante situar que o Marx ali, e essa ideia de trazer o conceito de metabolismo, que era um conceito muito novo, né? Na própria língua alemã, ele vem no momento que as ciências ali estão se separando, biologia, física, química estão criando seus campos específicos. O conceito de metabolismo em inglês, ele só vai aparecer, tradução do original Stoffwäscher alemão, ele só vai aparecer em 1878. Vejam bem, o Marx vai morrer em 93, né? Então, é um conceito que vai aparecer no final do século XIX, e é interessante que Marx aprende esse conceito. Uma das fontes, das principais fontes, é o Liebig, que é o pai, era o Justus von Liebig, que vai ser o pai da agronomia como ciência. Ele vai criar a agricultura como um campo científico a partir da quantificação do que é necessário para suprir a fertilidade do solo, e aí vai começar toda a indústria da agricultura química, né? Ali são as origens do que a gente vai ter hoje como agronegócio, e eu acho importante trazer esse ponto, porque justamente a nossa grande conexão com a China, e onde a gente está amarrando, hipotecando, eu diria, o futuro do Brasil, dos projetos políticos, é justamente essa conexão entre o agronegócio brasileiro, a forma de explorar e de se apropriar dessa natureza do agronegócio brasileiro, e como isso é depois transportado para a China.
Bem, acho que falei do Liebig, né? Não, e o Liebig ainda é interessante, como o Marx, ele está ali também pensando essa ideia de metabolismo que é tão rica, mas também pode acabar caindo também numa grande vulgarização, em um momento onde ainda não tem uma produção, não tem uma indústria de fertilizantes, mas para solucionar a queda da fertilidade do solo, a Inglaterra já havia empreendido, vocês devem saber um pouco da guerra do guano, né, e de todo esse empreendimento de vir retirar as camadas e camadas de cocô de pássaros nas ilhas quer dizer, na costa do Pacífico, e levar isso de volta para a Inglaterra para jogar na terra para fertilizar. Assim também foram saqueados vários cemitérios em toda a costa do Mediterrâneo para que os ossos fossem dissolvidos e lançados de volta à terra para fertilizar, né? Até que o Justus von Liebig vai fazer aquela fórmula e eu vou poder ter uma estabilidade, né? Vou poder realmente transformar a agricultura num processo industrial como ela é hoje. Pois bem, então, nessa primeira parte do livro, introduzo o que seria, então, esse fator China como uma dimensão incontornável para pensar as reconfigurações civilizatórias em curso e pensar justamente esses fluxos de matéria e energia ao redor do globo. Que é isso que eu acho que a perspectiva metabólica ela é muito, muito rica, para a gente não pensar as coisas linearmente, mas pensar nesses movimentos. Em um segundo momento, acho que uma das coisas importantes de chamar a atenção é justamente essa disputa de hegemonia, que hoje está muito mais flagrante, e a gente vai ter isso agora bem claro na infraestrutura para o 5G, mas que ali em 2012, 2013, 2014 ainda era aquele discurso do século do Pacífico. Saímos de um século americano para um século do Pacífico. E aí tem falas muito emblemáticas daquela época que são importantes recuperar. Por exemplo, acho que eu cito uma entrevista com a Hillary Clinton, onde ela fala, não, tudo bem, século do Pacífico, mas quem ainda domina primeiro os centros de reprodução das elites globais ainda são as grandes universidades americanas, as chamadas do circuito Ivy, né, do Ivy League, que na verdade hoje em dia vivem muito mais de doações e de compra, né, de postos, né, de lugares para estudantes das elites milionárias da Índia e da China, do que qualquer coisa. Ali que eles fazem network, ali que eles casam entre eles, ali que eles, na verdade, são programados, né, nessa cultura, nessa grande cultura de elite global. Ela faz questão de frisar que ainda passam por ali. E um segundo ponto muito importante, que também é bastante claro, assim, eu acho que a Hillary, quando faz essa fala, ela é secretária de Estado americano, né? Sobre o monopólio sobre a fabricação dos imaginários, ou seja, quem tem Hollywood e quem tem Disney, né? Hoje em dia nós diríamos também Netflix, né? Ainda segue sendo os Estados Unidos. É interessante notar que nessa última década, uma empresa estatal, obviamente chinesa de cinema, ela passa a ser a grande contratadora desses talentos hollywoodianos para roteiro, claro, todos passando pelo crivo, né, da censura chinesa, mas a produção chinesa cinematográfica é impressionante, né? Eu acho que assisti bastante, assim, de como eles apostaram nisso, de construção e disputa de narrativa e de imaginário. Inclusive, recomendo para vocês aqui um desses de ficção científica chinesa que estava no Netflix há um tempo atrás, que se chama The Wandering Earth, que é assim, a Terra vai a um colapso, tem alguma coisa do clima, né? Acho que tudo congelou, a humanidade está vivendo nos subterrâneos, assim, e tem um momento onde vai acontecer uma grande, sei lá, acho que não sei se é um cometa, um planeta que vai de encontro com a Terra, e daí tem a China e a grande solidariedade internacional como que vão salvar. Não vou contar para vocês como acontece, mas é muito interessante em termos de comparar com o que seria um roteiro hollywoodiano, assim, desses que estão
descrevendo esse futuro, de futuro distópico. Bom, outra coisa importante de ressaltar é que esse fator China, ele vai entrando, né? Na verdade é um crochê que ele vai fazendo, principalmente a gente pode ver que tanto na África quanto na América Latina, de entrar na estrutura realmente dos planos de desenvolvimento dos estados nacionais, aqui, dos planos de médio e de longo prazo. A China nunca, não tem o hábito, né, não tem o histórico, como tem os Estados Unidos, de criar bases militares, né? Então essa entrada da China, ela é pela via do comércio, que a China faz há 4, 5 mil anos, e muito estrategicamente colocado. No caso do Brasil, não vou citar todos os pontos assim de toque que eu acho chave, mas eu diria que a entrada da China, tanto no leilão de Libra, né, essencial, porque seria para a China mesmo que seria vendida do pré-sal, e a China ter ganhado a licitação para a construção do linhão de Belo Monte, foram 2 momentos assim muito importantes dessa entrada definitiva da China como parceira estratégica desse neodesenvolvimentismo que vigorava até a metade da década passada, onde, meu Deus, parece que faz tanto tempo, né? Onde havia a política das campeãs nacionais, o papel do BNDES, etc, etc, etc. Tudo isso agora parece que fica assim num futuro, num passado extremamente distante, mas como a gente vai ver, a associação da China com o agronegócio brasileiro, ela independe de qualquer grupo, né? Quem esteja no governo, ela é realmente uma aposta muito de longo prazo. Depois eu vou olhar ali as perguntas, que senão eu já me perco aqui, senão eu vou. Bom, então nessas características que eu fui elencando, né, problematizar também como que, nessa visão metabólica, como que o que a gente chama hoje de emissões da China, ou colocar a China como a maior economia poluidora depois dos Estados Unidos, às vezes até passando os Estados Unidos, com essa relação que eles têm com o carvão, afinal o carvão é o que sustenta essa economia chinesa, e problematizar também, por outro lado, como que as emissões que saem da queimada, da destruição da Amazônia, da transformação, né, nesse grande campo de soja, que hoje no Brasil já ocupa uma área maior que toda a Alemanha, como que isso pode ser ainda atribuído a uma ideia de Estado Nacional, quando, na verdade, a industrialização e a poluição relacionada que a Europa mandou para a China e que é feita por empresas europeias e americanas na China, na verdade é contabilizada lá, assim como o processo de destruição na Amazônia, na verdade ele vai atender muito mais a demanda chinesa do que a demanda europeia. Enfim, só assim trazendo esse olhar que procura mostrar assim, não tem como fazer uma coisa linear, a gente tem que olhar como os processos assim, eles estão em movimento e o que vai sair disso e como que, principalmente, né, politicamente para as nossas estratégias e para uma narrativa que seja, e para um discurso, né, que seja coerente, como que a gente vai buscar alternativas para isso. Bom, outros pontos também que ressalto ali são essa ideia de quem está dentro de quem, né? O dilema das matrioscas e o papel das cadeias globais de valor, hoje em dia global supply chains, né? Cadeias globais de suprimento, e como fica para os estados nacionais fazer realmente política industriais. Eu acho que hoje isso é um ponto que é preciso prestar muita atenção, porque nessas propostas do chamado novo Pacto Verde, novo Pacto Ambiental, Green New Deal nos Estados Unidos, o Green Deal europeu, todas têm essa ênfase, ainda mais num processo extremamente acelerado agora por conta da pandemia, né, da digitalização, da transformação digital da sociedade, de impulsionar a quarta revolução industrial. Como que esse pensamento assim, mais o que eu acho que em algum momento eu chamei, né, das nostalgias teóricas, como que ele não dá conta de ver essas profundas transformações
que estão acontecendo e que a gente fica ainda tentando buscar aqui e ali, e esse era o processo que a gente estava no grupo, né, de alternativas ao desenvolvimento, que expliquem, não, estamos, agora temos que lutar contra o extrativismo e a reprimarização da economia. E a ideia toda é mostrar que não essa separação, essa pretensa separação entre reprimarização e superindústria, na verdade, quando a gente olha a realidade, ela não existe mais, porque quando eu vendo, acho que isso é um exemplo que eu trago bem no final do livro, quando eu vendo 1 quilo de carne, eu posso olhar, ali tem um pedaço de carne vermelha embalada, sei lá, congelada para exportar. Mas para aquela carne ser produzida, se eu começar a olhar tudo que está virtualizado ali, é uma coisa impressionante, todos os fios de patente, propriedade intelectual, de relações, de serviços, de insurance, de a serviços jurídicos, né, para que esses contratos funcionem. No caso da exportação de gado, né, e da criação de gado no Brasil, meu Deus, tem toda a indústria dos antibióticos, das vacinas, do brinco, aquele que eles colocam no gado, que precisa do rastreamento, que daí vai ter o software, etc, 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 etc. Então, assim como, por exemplo, outro exemplo que me veio agora, a Noruega, uns dizem, não, mas já está tão evoluída que só vende serviços, altos softwares para análise, sei lá, de perfuração de poços de petróleo. Bem, eu só posso vender uma licença para rodar um software de análise de perfuração de poços de petróleo se eu faço a perfuração do poço. Ou seja, nem o país que faz a perfuração compra, né, é o destino desse tipo de contrato, como também quem vende esse serviço vai poder vender se alguém não perfurar. Então, no mundo real, essas coisas acontecem juntos e acoplados. Não sei quantos minutos eu já fui aqui, mas acho que o ponto principal assim, dessa primeira parte, a segunda parte eu vou passar bem rapidamente. Camila, você tem mais uns 25 minutos. Mais quanto? Tá bom. Bem, muito obrigada. Bom, então, acho que outra parte assim, importante dessa entrada na concepção do Brasil Made in China é pensar que, sem ser economista, quais são os processos reais da vida real que estão acontecendo, isso qualquer um pode sair, olhar e fazer uma pesquisa empírica lá numa loja de R$1,99 ou se parar numa rodoviária, mas que demandam esse fluxo de matéria e energia. O grande processo estruturante do outro lado do planeta é essa acelerada urbanização, né, principalmente sob a égide do discurso do clima, da mudança do clima, né? Eu sigo as negociações há bastante tempo, desde 2008, e é impressionante, assim, como no bojo da ameaça de uma crise climática que ameace grandes massas populacionais, e desorganização dos padrões climáticos, inclusive também para a produção, a grande resposta, e a resposta é essa, assim, multilateral, em termos de agências, de grandes think tanks, assim, de pensamento, é urbanizar, urbanizar, urbanizar. Então, o discurso que vai na direção de novos financiamentos, novos empréstimos para a criação de megacidades, mega cities, né? Cidades globais que possam comprar, né? Que são os grandes consumidores de grandes pacotes tecnológicos smart, né, que eu possa vender automação, o que eles chamam, só me vem agora, desculpa, os termos em inglês, né, early warning system, né, sistemas de aviso, que eu possa sincronizar, sistemas de vigilância, bom, todo o pacote de capitalismo de vigilância que vocês possam imaginar, apresentado como uma forma de vamos combater junto as mudanças climáticas. Por exemplo, por que eu devo obrigar os cidadãos a fazer o scan, a biometria, essa de reconhecimento facial? Aí, um dos argumentos fortes. Não, imaginem que tenha um tufão ou um ciclone e que a energia caia e as pessoas têm que sair desses prédios e vão a vagar nas ruas, e sei lá se as ruas vão estar inundadas, uma ideia meio assim, um imaginário meio Katrina.
e os pais se separam dos filhos, como nós vamos reunir as famílias. Então imagina os imaginários assim de como criar situações que, óbvio, que eu vou dizer, não, óbvio, eu quero que façam um scan de tudo, porque eu quero me reencontrar com os meus, né? Então isso é só um pequeno exemplo assim para ilustrar o tipo de narrativa. A ideia de que se eu tiver várias cidadezinhas espalhadas sobre o território, eu não vou poder proteger as pessoas, que as pessoas vão ficar muito mais protegidas se elas estiverem, então, nesses mega prédios, onde, por conta de dividir o valor do custo dessa tecnologia, eu posso realmente fazer prédios que sejam inteligentes, que racionem e reciclem a água, que captem isso, que captem aquilo. Então, no bojo de todas essas tecnologias smart, e para criar ambientes altamente tecnológicos e protetivos, né, de um futuro climático distópico, eu faço é acelerar uma ideia de, não, vamos levar todo mundo para as cidades. E o grande horizonte dessa urbanização, obviamente, é a Ásia, né? A América Latina já está bastante urbanizada, mas esse sujeito que é urbanizado, além de ser o sujeito, no caso da China, né, por excelência, que vai agora entrar nos esquemas de crédito social, de social crediting, né, e de adequação do comportamento aos novos valores, ele também é o que vai consumir essa nova forma de ser e estar no mundo globalizada. Ele vai comer o chicken nuggets, ele vai tomar o iogurte, ele vai dormir no colchãozinho, né? As minhas viagens à Ásia, né? Acho que a primeira vez que eu fui à Ásia faz uns 25 anos, eu cheguei aí à Indonésia, Filipinas, Tailândia, bom, a Índia então nem se fala, e realmente colchão, como a gente tem assim como uma coisa dada, né, tão normal, eu vi pouquíssimas vezes, né? A ideia assim mínima, tu vê o estranhamento do outro, né, de que um colchão de espuma é uma coisa universal, não é de forma alguma, assim, as pessoas dormem sobre as coisas mais diversas, inclusive coisas que a gente nem imaginaria que para a nossa ideia ocidental são uma cama ou são o nosso estándares de conforto, mas isso tudo é um horizonte de vender mercadoria, vender novas coisas. O Brasil, no caso, o minério de ferro brasileiro, né, que foi o grande boom das commodities no qual o Brasil surfou e que pôde vender e teve aquele ápice na venda de minério de ferro, foi para justamente esses grandes processos urbanizantes na Ásia, na China, que depois da crise de 2008, durante 2 anos, sustentou o crescimento global, quase 50%, né, são os dados do crescimento global, construindo, e eu tive a oportunidade em 2015 de visitar, até gostaria de ouvir quem passou mais tempo na China, né, mas cidades assim, grande parte ainda fantasmas, né, com essas grandes infraestruturas ali construídas. Bom, essa cidade também, essa cidade urbanizada do futuro, que é preciso entender como o fator China entra, é na China também que se produzem esse mundo das mercadorias que vai ser reexportado para os países para justamente povoar essa nossa vida urbana. Vocês façam depois uma experiência de andar na casa de vocês olhando as etiquetas, assim, onde foi feito o tênis, onde foi feita a mochila, onde foram feitos os potinhos de plásticos, as louças, os eletrodomésticos. Enfim, e agora, mais preocupante nos últimos anos, né, pelo menos isso eu ainda vi um pouco no Rio de Janeiro, é quando começam a chegar comidas que vêm da China, né, principalmente peixes congelados. Eles têm uma piscicultura de criatório, aquele peixe panga, né, muito desenvolvida, e era impressionante no centro do Rio de Janeiro, nos supermercados, assim, o peixe mais barato congelado é peixe chinês, né? Mas tem também aspargo, tem outras coisas que estão chegando. Bem, a segunda parte, então, do Brasil Made in China, a ideia era, primeiro, por ocasião dos 40 anos dessa relação Sul-Sul, explorar um pouco o lado positivo, porque realmente o Brasil e China, ainda de uma perspectiva de
se é possível pensar numa sinergia, no caso, né, quando havia um projeto nacional, ou estaríamos invariavelmente indo para uma nova forma de equações de dependência, mas com esse parceiro chinês que a gente não conhece muito, não tinha muitas referências. Então, é interessante também pensar que nessa construção, ou pelo menos nesse curto período do protagonismo do Brasil, junto com os outros países BRICS, na disputa por um mundo multipolar, isso que foi construído com a China, esses 40 anos, não foram, de forma alguma, pouca coisa. É muito importante olhar como grandes saltos tecnológicos que foram dados na China, na verdade, foram aprendendo com o modelo brasileiro. Isso vai desde dos grandes engenheiros elétricos brasileiros e do sistema de distribuição de energia a partir de Itaipu, que foi muito estudado pelos chineses e que levou à criação, daí sim, da versão chinesa da ultra alta voltagem, que eles ganharam a licitação do Linhão de Belo Monte justamente por trazer isso, entre outras coisas, como, por exemplo, fabricação de trens, etc. Então, o neodesenvolvimentismo brasileiro e esse questionamento sobre internacionalização subordinada ou não, acho que o ponto principal é realmente o que ali está no subitem, alimentando o dragão, né? Como essa parceria estratégica da China para o agronegócio brasileiro, eu acho que isso fica mais claro ainda agora durante a pandemia, né? Quando o agronegócio, em todo esse contexto, o agronegócio brasileiro manteve e cresceu as exportações, né? Cada vez mais a China entrando nisso, de como é complexo justamente abrir essas capas de realidade e ver quem está dentro de quem e como eu posso ainda, se há algum sentido de falar a China, ou a ameaça chinesa, ou coisas que apareceram bastante correntes no último período, né? Isso tudo tendo como grande horizonte, claramente, a Amazônia, não só como fronteira hidrelétrica mundial, a produção de hidroeletricidade ao custo megawatt-hora mais barato do mundo, né? E o potencial, né, em inglês fala untapped, né? A quantidade de rios ainda fluindo livres que podem ser capturados para geração de energia, cuja vazão e fluxo podem ser capturados para geração de energia hidrelétrica, mas a combinação com grandes hidrovias navegáveis para extrair essas matérias-primas, né, essas commodities desse interior brasileiro. E aí a gente está falando de duas coisas que de 2015 para cá ficaram muito importantes. Eu acho que todo o debate internacional sobre a Amazônia e sobre incêndios na Amazônia e sobre leva o governo Bolsonaro ao Tribunal Penal Internacional, denúncia de genocídio, mobilização indígena, etc., etc., tudo isso é um processo extremamente condensado agora sobre um território que é a última grande fronteira de terras públicas ou agricultáveis do mundo, né? Existe também uma grande reserva ali na Bacia do Congo, mas não se compara com o que é a Amazônia e o Cerrado, principalmente a área de transição brasileira, em termos de conexão com grandes veias logísticas internacionais, e que conta com essa expertise do agronegócio brasileiro, né, que conseguiu, e aí entra também a Embrapa, que através de tecnologia nacional conseguiu dominar o que eles chamam, né, essa agricultura tropical, tropicalizar a soja e realmente aumentar a produtividade com esse combo, né, transgênicos, agrotóxico, violência estrutural, mas que transformou o Brasil nessa potência da qual hoje é o nosso grande dilema, né, como sair agora desse moinho satânico que nos leva, assim, como celeiro mundial, mas celeiro desse tipo de agricultura. Então, esse capitalismo de fronteira, é que eu acho que chegando aí na terceira parte, ele coloca questões que vão muito além desse dilema, que era um dilema vigente há 5, 6 anos atrás na esquerda, do desenvolvimentismo extrativismo, né? Como sair do extrativismo, como construir o buen vivir.
O que eu queria chamar a atenção é de que essa entrada da China e na forma como ela toca botões assim muito específicos de como o capitalismo está rapidamente, né? E agora acho que mais claro do que nunca, né? Nessa super lupa da recuperação pós-Covid, dando um grande salto para um outro momento realmente de acumulação, onde a grande plataforma é a bioeconomia, é a captura e transformação das forças da própria natureza, né? Acho que o mais emblemático disso é o paradigma da biologia sintética, de fazer edição genética, de construir organismos ou de editar enzimas e organismos para que eles façam o processo industrial, para que eu possa, por exemplo, fazer uma transição para além dos combustíveis fósseis, embora eu seja muito cética, assim, o que é narrativa e o que na verdade é factível no mundo que é absolutamente plasmado a partir do combustível fóssil, não só como fonte de energia, mas como matéria-prima de tudo que é plástico, mas que pelo menos no plano do imaginário, da narrativa, eu vá empurrando para essa combinação, por exemplo, com a eletrificação, que é aqui na Europa é muito forte essa ideia da eletrificação da frota de carros, né? Os carros elétricos, né? Também um grande salto, mas a eletrificação dessa infraestrutura urbana que precisa de eletricidade que eu imagino que no futuro vai ser muito mais gerada pelo nuclear, né? É um debate que a gente não tem no Brasil, mas parece que ele vem do que qualquer utópica visão de fazendas eólicas em alto mar ou painéis solares em países nórdicos que não tem sol, etc. Mas a ideia era chamar a atenção que a China, ao assumir esse desafio, que é incorporado na Constituição do Partido Comunista e depois na Constituição do Estado chinês, a ideia de transformação rumo a uma civilização ecológica, é como a própria China incorpora que esse é a forma de dialogar com o mundo e como parte assim, da sua cidadania global, inclusive ocupando um espaço, um vácuo aí deixado pelos Estados Unidos, né? A China super se apresentando nas grandes conferências ambientais. No ano que vem a gente vai ter a COP, era para ser esse ano, né? A Conferência de Biodiversidade, a Conferência das Partes, que acontece a cada 2 anos, ia ser na China, será no ano que vem, foi postergada, onde os países todos, né, vão acordar para um plano estratégico para os próximos 10 anos de biodiversidade, e a China jogando pesadamente no que chama-se soluções baseadas em natureza, reserva de terras ao redor do mundo para justamente suprir essa natureza, e o papel estratégico, claro, né, e o maior interesse da China tem de assegurar isso. E como trazer essa reflexão que consegue olhar no horizonte a 4ª Revolução Industrial, consegue ter clara a força absurda, o vórtex, que é a transformação digital da sociedade em todas as áreas da vida e da sociabilidade. A China, que nessa época isso não era claro, né? Pelo menos para mim, a força com que a China está apostando no 5G e o quão estratégico é essa rede de 5G para esse futuro das mercadorias, da vida das mercadorias, da internet das coisas, da inteligência artificial, da automação dos sistemas. E como o Brasil, o que aconteceu no Brasil nos últimos 4, 5 anos, né, posiciona o Brasil nessa disputa que está se dando agora, nessa definição de grandes arquiteturas, de grandes marcos legais, inclusive sobretudo de regimes, novos regimes de governança ambiental internacional, né? Na verdade não é novos regimes, né? São novos momentos, né, de um regime que vem se construindo desde a década de 70, mas que agora realmente se funde com esse momento da acumulação, a necessidade da circularidade. Eu acho que por isso
a perspectiva metabólica ela é tão importante para a gente desmistificar também um discurso que pode parecer inovador, mas que se a gente recuperar as coisas que Marx está olhando, né, de como a própria circularidade ela pode ser capturada, e a gente vai entrar num capitalismo, é isso que eu tenho estudado agora, né, onde não existe como sair dele, porque tudo vai necessitar dessas grandes cadeias, inclusive a promoção da solidariedade internacional, ela parece assim, condicionada a ser parte dessas cadeias de suprimento e cadeias de valor. E o fetiche tecnológico, né, e daí eu acho que a China, embora se apresente como contra-hegemônica, no momento que ela compra, a tecnologia não é neutra, né, ela aprende muito bem os esquemas do Vale do Silício e ela compra todo esse pacote de blockchain, de QR Code, de transparência, de rastreabilidade. Na verdade, ela implementando algo, mas que é uma tecnologia que contém em si mesma uma visão de mundo e valores que não foram gestados na China. Só como exemplo, eu vou trazer para vocês, a China é hoje em dia o país que tem a digitalização da agricultura, a robotização da agricultura mais avançada no mundo. E em 2017, 2018, uma empresa chinesa, uma trader chinesa de compra de grãos acabou adquirindo outras menores no Brasil e hoje em dia já disputa ombro a ombro com as grandes traders internacionais, ADM, Cargill, Louis Dreyfus e Bunge. E a China, chama-se COFCO. A COFCO anunciou, então, de novo, né, nessa tentativa de posicionar a China como liderança ambiental, até porque vai receber host, né, vai ser anfitriã dessa COP tão importante da biodiversidade, um compromisso público de rastrear toda a soja produzida no Brasil para exportar para a China até 2023. Isso para ficar no nível dos compromissos europeus de cadeias globais de commodities livres do desmatamento, livres do trabalho infantil, livres da escravidão, etc, 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 etc. O que isso significa? Isso significa também uma gigantesca oportunidade da China vender sensores, monitoramento satelital, processamento de dados, é todo um pacote que vem junto, de novo, né? Que nem aquela metáfora, aquela analogia que eu fiz com um pedaço da carne, que vai ser um grande mercado para a China e que cada vez mais abre espaço para o controle realmente territorial da China na Amazônia. Um controle, aliás, que se disputa no caso, com a Alemanha, que é também um dos países que está muito forte nessa venda de tecnologia de rastreabilidade. Que eu faço a chamada de atenção que quando o discurso que se opõe ao Salles, né, vamos passar a boiada, o discurso corporativo, né, das corporações é não, vamos rastrear a boiada, né? Então, aí vem infraestrutura de vigilância, de vigilância, de vigilância. E o interessante é que um dos grandes anúncios também que foi feito agora em junho, o início de julho, para mostrar como uma coisa está dentro da outra, foi uma cooperação da Bayer, alemã, que comprou a Monsanto, com a Embrapa, para lançar uma metodologia de monitoramento do carbono dos solos, para que o agronegócio brasileiro, agora, que quer se vender como agricultura regenerativa, possa vender esses créditos de carbono. E quem seria o grande comprador? Justamente os importadores na China, que também querem se neutralizar e comprar esse carbono, essa neutralização que vem junto com a soja, porque num processo cada vez mais financiarizado, né, uma vez que eu compro, eu chego lá e desacoplo, eu tenho a soja, eu desacoplo a neutralidade, e a neutralidade é um produto financeiro, é um produto negociável no mercado, um crédito, eu junto ele em outra commodity e reexporto. Então, assim, nessa economia da descarbonização, de novo, né, a importância de pensar o metabolismo do capital, ele abre novas alianças, novas formas assim, de pensar o que está acontecendo no mundo, que de forma alguma caem em maniqueísmos, em antagonismos, assim, em simplismos. Eu acho que esse é o
Kuwait, que a gente tem que tentar escapar nesse momento e justamente olhar para os processos bem concretos e bem reais, como, por exemplo, o dinheiro chinês agora no programa de desestatização e de concessões, que vai bancar a Ferrogrão, né, que é um dos os grandes sonhos ali, né, de gargalos do agronegócio brasileiro, com vistas a essa expansão cada vez mais massiva e destrutiva. Enfim, então eu acho que esse consenso, o consenso de Beijing, né, que a gente discutia também há um tempo atrás, né, como ele precisa ser em lugar do consenso de Washington, como agora pensando as grandes linhas da iniciativa Belt and Road, né, a iniciativa Cinturão e Rota, como elas também colocam mais e mais questões para que essa nossa geração possa se debruçar agora e pensar isso assim, em termos de um possível projeto nacional dentro desse horizonte, com todas as contradições que estão colocadas, com toda essa hipoteca de futuro criminosa que está sendo feita, né? Mas que também seja informado por um conhecimento histórico. Então, eu fiquei muito feliz. E aqui eu já vou encerrando para a gente começar o debate, que é, para mim, o mais interessante, que vocês, pelo menos do que eu ouvi das pesquisas, tem bastante gente olhando para relações da China num período anterior a esse de 78, como a China chega a poder exercer essa economia do projetamento, as relações Brasil e China do século XIX, e como para pensar qualquer alternativa de futuro, não existe como sem ser extremamente informado pelos processos históricos, né, e como eles trazem e retrazem elementos, né, e nos ensinam, mas também nos apresentam com as contradições. Então, acho que para esse primeiro bloco seria isso. Queria te agradecer, Camila, pela exposição. Você consegue me ouvir? A sua imagem ficou congelada? Camila, sim, eu tô te ouvindo. Que ficou tudo congelado aqui para mim, eu fiquei preocupado. Não, é que eu só tô tentando ler os comentários, que eu não consegui ler nenhum aqui. Eu organizei eles aqui para facilitar a nossa discussão. E acho que a gente pode fazer assim, eu faço 3 perguntas para você, você responde, depois eu faço mais 3, e a gente aproveita e vai estimulando as pessoas a fazerem mais perguntas, né? Nós ainda estamos abertos para mais questões. Uhum. Ok. Pode ser. Antes da gente começar o debate, Camila, eu queria te agradecer pela exposição, excelente como sempre, trazendo diversos elementos interessantíssimos para a nossa reflexão sobre a formação social chinesa e sobre as relações da China com outras regiões, né, do globo, especialmente com o Brasil, tema extremamente relevante e atual, que nós deveríamos estar mais interessados, né, sobre o qual nós deveríamos nos debruçar mais. É fundamental assim, para entender não só a China, mas para entender o Brasil contemporâneo. Algumas pessoas perguntaram sobre certificado. Alguns de vocês receberam o link da conferência pelo meu e-mail, né, scpave@usp.br. Aqueles que receberam por lá podem enviar o nome completo pelo chat, que eu vou anotar e envio nos próximos dias o certificado pela revista da Leste. Aqueles que entraram direto pelo portal da revista, eu peço que ou entrem em contato comigo por e-mail ou enviem, junto com o nome completo, o e-mail pelo chat, para que eu possa anotar e vocês possam receber a decoração. Bom, vamos lá.
A gente tem uma brincadeirinha aqui da Eliane sobre as lojinhas de 1,99 que você mencionou. Elas foram um negócio da China. Eu acho que você poderia comentar um pouco sobre esse, digamos, estereótipo, né, sobre os investimentos chineses no Brasil, de que eles ainda são lojinhas de 1,9, né? Mas esse perfil hoje ele é muito diferente. A China está presente em diversos ramos econômicos e até em ramos artísticos. Eu fui a uma exposição no Rio de Janeiro sobre parceria tecnológica entre o Brasil e China, e a exposição era basicamente um grande panorama dos investimentos chineses no Brasil, e é muito interessante. A China tem dado suporte financeiro para ateliês de artesanato popular no Nordeste e para espetáculos de balé de São Paulo, por exemplo, ou para espetáculos de arte contemporânea. É uma coisa fascinante, assim. Se você puder comentar um pouco sobre esses múltiplos ramos, né? Os investimentos e dos interesses chineses no Brasil, eu acho que seria muito interessante, né? Porque esse perfil das lojinhas de produtos de 99 é um perfil que não corresponde à realidade. A Eliane, ela também pergunta como fica a gestão de emprego aqui no Brasil, novas profissões no contexto atual. E a gente tem outra pergunta aqui do Vinícius. Ele pergunta sobre a guerra comercial, né, entre os Estados Unidos e China. Ele pergunta: recentemente os Estados Unidos proibiu o TikTok e telefones da Huawei no seu território. Essa relação hostil entre os Estados Unidos e China pode, de alguma forma, afetar as relações comerciais entre o Brasil e a China? Eu aproveito para complementar essa questão. Recentemente, os institutos começaram a virar alvo nessa disputa. Na sua análise, até do seu ponto de vista, até que ponto pode chegar essa disputa comercial? Ela deve se acentuar ainda mais nos próximos meses? Ou, após uma possível reeleição do Trump, ela deve ficar mais apaziguada? É algo realmente conjuntural, ou você considera que é um fenômeno mais longo, que veio para ficar e tende a se consolidar? Acho que a gente pode ficar com as três questões, aí você responde, pode ficar à vontade, a gente tem tempo. Aí eu organizo mais três questões aqui e passo para você as respostas. Tá legal? Sim, então, assim, a lojinha de 1,99, ela é o estereótipo, mas a gente vive, a sociedade capitalista, a relação social capitalista, ela é toda mediada pelas mercadorias, né? A mercadoria é como o Marx abre o capital, né? Então, a lojinha de 1,99, ela não é um fator secundário, ela é onde qualquer um, né? Em qualquer cidadezinha, principalmente cidadezinha do interior, tem várias, assim, chega lá e pode ir todo dia com moedinhas, ou com R$2, com R$3, e comprar alguma coisa. Porque eu preciso realizar esse ato da compra. Agora, assim, eu estou fora do Brasil desde março, né? Então não sei como isso funciona na pandemia, né? E como que essas lojinhas também, elas vão ser substituídas absorvidas pelo comércio eletrônico, porque é um tipo de compra também que eu imagino que, eu não sei, não compro nada pela internet, né? Mas que não se faz pela internet, porque é assim, para quem já entrou, todo mundo aqui já entrou em lojinha de 1,99, que a gente entra e olha alguma bugiganga, alguma quinquilharia que na verdade não tem necessidade, às vezes até tem, às vezes é uma coisa que precisa, mas ela é aleatória, é diferente assim, vou procurar um livro aqui na internet, eu vou comprar, não sei, o que as pessoas compram na internet, um batom, nem sei como é que compra um batom na internet. Mas essa 1,99, porque ela tem tudo, assim, tem decoração, tem coisa de casa. Então, eu sempre, assim, quando eu estava acompanhando esse fenômeno da 1,99, assim, com maior interesse,
Eu até fui bastante lá no Rio de Janeiro, no Saara, fui naquela, como é que chama lá em São Paulo, acho que é 25 de março, alguma coisa assim, para entender esse consumo assim massificado, que tem até perfume falsificado, tem lingerie, tem, na verdade elas vão ficando de tudo. E é um pouco assim, me lembrava muito, claro, guardadas as proporções, né, as descrições do Walter Benjamin sobre as passagens, assim, em Paris, aquela ideia assim de que eu preciso ser afetado por essas mercadorias, eu preciso ir lá, é meio racional, assim, principalmente porque é tudo plástico e nada daquilo dura e tudo é meio autodestrutivo, assim, nada, é tudo muito mal feito, assim, feito para ser completamente mais que obsolescência planejada, né? Ele é descartável, né? Mas é um ato que é necessário. E ele dá uma coesão, ele dá um sentido para esse mundo que se organiza em função do consumo. Então, eu estou falando isso para as massas, né? Obviamente que o consumo ele vai se estratificando, ele vai se sofisticando, vai chegar até, por exemplo, as classes assim, que não querem aparecer que consomem. Então, aqui na Alemanha, então, isso é patente. Assim. Então, vai na loja de roupa usada e compra alguma roupa reciclada, alguma coisa assim, o que o consumo não, eu fui no restaurante que tenha as coisas super rústicas e artesanais, etc, etc. Mas esse é um consumo. O consumo, por exemplo, quando eu vou no centro do Rio de Janeiro, são as pessoas assim, elas precisam alguma coisa nova para cá, alguma coisa assim que eu preciso ter aquele ato assim de trazer aquela bugiganga. E os desejos também gerados o tempo inteiro. A maquiagem, desde que chegou no Brasil, assim, essa febre da maquiagem, daí existe como emprego, né, as youtubers que ensinam a se maquiar e toda a quantidade de químico e onde guardar a maquiagem, o pincel da maquiagem, o esmalte, etc, etc. É um movimento da economia. Eu tinha uma época que eu tinha coletado uns dados sobre a indústria de rímel, né, de máscara, né, de máscara, de coisa para pintar os cílios no mundo. É impressionante, porque movimenta uma indústria da embalagem gigantesca. Na verdade, a tintinha que eles põem é básica, tem poucas diferenças assim, em termos de qualidade, mas é a embalagem. Só que se a gente for, de novo, né, pensando essa economia micro e pensando no metabolismo, uma das coisas que durante, pelo menos, a era Lula-Dilma, foi uma marca desse empreendedorismo das classes populares. Acho que até teve uma novela, que tem uma novela das 9, né, falando aqui em pedagogia da hegemonia, que tematizou isso, era salão de beleza, né, produtos para cabelo e a coisa de fazer unha, né? Então, assim, era muito comum a gente ouvir histórias principalmente para a mulher, né, porque tá cuidando do filho, ou não tá empregada, ou tá lá numa situação, assim, precarizada, mas tinha uma bolsinha com esmalte, com acetona, e daí carregava aquilo e fazia uma unha. Então, fazer uma unha, isso é uma coisa que a gente comentou no grupo, né? Na Venezuela, na Bolívia, no Chile, no Equador, era um dinheiro, ganham R$4, R$5, aquilo, pá. Então, assim, é uma economia do cotidiano, assim, de se virando, que também passava por toda essa onda do cuidado pessoal, de que essa inclusão das classes C, D, E, pelo consumo também passa pelo consumo, passa por usar mais produtos de higiene pessoal. Isso é um clássico ao redor do mundo, né? As grandes Unilever, Johnson & Johnson, quando elas entraram forte no Nordeste brasileiro também, no governo Lula-Dilma, elas criaram toda uma série de embalagens de sachê, sachê de condicionador, sachê de creme para o corpo, sachê de óleo de banho, porque tu tinha uma massa de consumidores que não tinha dinheiro para comprar o vidrinho, porque o vidrinho era caro, mas que queria experimentar e que comprava um pouquinho aqui, comprava ali. Então, assim, lojinhas de oração. É muito impressionante que a gente tende a lojinha de R$1,99. Só que a lojinha de R$1,99 movimenta o mercado de aluguel comercial. A lojinha de R$1,99 emprega sem carteira assinada, mas ela dá uma ocupação ali. Basta vocês
Vocês estão em São Paulo, vão lá na zona do comércio popular para vocês verem. E se vocês forem seguir, né, vai chegar o container brasileiro que foi cheio de soja, no caso agora a soja, ela não vai no container, ela vai naqueles grandes navios, né? Mas várias coisas, por exemplo, carnes congeladas agora que vão para a China, esses containers eles voltam com o quê, né? A gente manda minério de ferro e soja e a gente compra junk chinesa, né? Junk plástica chinesa. Então, eu acho que é importante, assim, olhar para esses processos, porque eles nos dizem muito. Às vezes, tu não tem uma teoria, mas tu vai vendo se tem alguma coisa ali que ela não é para ser negligenciada por esse pensamento econômico que quer olhar grandes equações e números. Ele é o que dá a materialidade das coisas, né? Eu vou me sentir parte desse mundo do consumo, porque eu tenho o boné, a camiseta de marca, a bermuda, por exemplo. Pensem só no movimento do rolezinho. Não me lembro que ano que foi isso, mas também era os jovens da periferia que queriam entrar no shopping, porque justamente eles trabalhavam para fazer, inclusive compravam as marcas verdadeiras, não era nem o pirata, né? E, bom, enfim. Deixa eu só anotar, senão eu vou falando muito longe. Aqui da 1,99 já vai longíssimo, mas eu acho que o mundo a 1,99 também, essa capacidade da China de oferecer por um preço, ele vai criando cada vez mais essa sensação de que quebrou, não, isso é chinês, se eu vou na loja de 1,99 eu compro outro. Então, assim, sempre existe, qualquer lugar do mundo onde eu vou, eu sei isso, que quando eu cheguei aqui na Alemanha, eu pensava, não, agora onde é que tem a lojinha de 1,99 para eu comprar um balde, uma vassoura, algo assim. Então, assim, a China, ela vira isso. Tem um outro fenômeno muito presente na América Latina, acho que não no Brasil ainda, mas que é o Tino, como a pequena lojinha, tipo o pequeno mercadinho que fica aberto 24 horas. Na Argentina é fatal isso há muito tempo, né? Então o Tino tá ali e o Tino tem o mercadinho que ele vende tudo, tá aberto 24 horas e ele vai em bairros, por exemplo, que as grandes cadeias supermercadistas não abrem, né? Ele tá ali na pequena lojinha do bairro e acaba capturando principalmente essa renda, assim, de uma população que, na verdade, ganha para comer, é o tino do mercadinho que vai ganhar o dinheiro da gelatina, do refrigerante, do macarrão instantâneo, etc, etc, etc. Sobre o comentário da China, dos financiamentos chineses, sim, é extremamente diversificado, eles estão, além dessas grandes infraestruturas, a China entrou em... Inclusive, um banco comercial, há anos atrás, eles compraram para poder intermediar tudo, mas um dos exemplos, né? Mas esse dinheiro chinês, e principalmente a atuação do Instituto Confúcio, acho muito importante que quem está estudando o Instituto Confúcio, mas essa entrada do financiamento de temas artísticos, de fazer exposições, eu acho, assim, fascinante também ver o quanto que a abordagem chinesa da cultura, ou uma tentativa, eu me lembro que há uns 2, 3 anos atrás, teve no Rio de Janeiro, eles trouxeram algum mestre chinês de caligrafia, e daí auspiciaram, assim, algumas sessões com eles, acho que teve lá no Museu da Light, alguma coisa. Então, assim, muito interessante também a sensibilidade brasileira, como que ela pode dialogar com a cultura chinesa, eu acho que aí tem caminhos assim, muito, muito legais. Bom, a pergunta sobre gestão do emprego no contexto atual. Eu acho que isso é bem além, né, do modesto propósito aqui de discutir sobre a ideia do Brasil Made in China. Mas eu faria apenas um comentário, né, de como esse processo também de urbanização ao redor do mundo e tão forte na Ásia, ele gera uma subjetividade urbana. E o mais, para mim, mais emblemático de como isso está assim, calcado e profundo é esse movimento que agora apareceu durante a pandemia de mobilização dos entregadores, né, do delivery, né? E, claro, submetidos às condições de ultra precariato, né?
digital, né? Porque tudo também através desse trabalho do capitalismo de plataforma, a mediação dos aplicativos, a uberização da força de trabalho, mas que em algum momento eu li uma entrevista de das lideranças ou alguém que se destacava desse movimento e acho que alguém perguntou assim, não, mas então devemos boicotar os aplicativos, não pedir mais comida? E ele, não, também não pode não pedir mais comida ou abandonar essa ideia do delivery, porque senão, né, nós vai acabar, não existe também a nossa possibilidade de ganhar a vida. Então, também nesse metabolismo, assim, de pensar essas relações e como essa codependência, que esse sujeito desconectado da comunidade, que trabalha digitalmente e que está lá numa microcasa, né? Porque agora também é toda a glamorização dos microespaços, né? Para encher bem a cidade. Ele nem pensa mais em cozinhar, ir numa feira, em trazer uma comida e descascar, depois se livrar do lixo que aquilo gera. É uma ideia do imediatismo, de apertar ali, pá, não quero saber de alguém fez, alguém cozinhou, chega aqui, tá aqui o delivery da minha comida, né? Mas enfim, assim, essas novas profissões, imagina, há 10 anos atrás, quem ia pensar na quantidade de pessoas que empregam Uber no Brasil hoje? Pensar também a reviravolta que foi no debate sobre luta pelo transporte público e conscientização sobre transporte público, com essa possibilidade de saída individual que o Uber oferece, né? O Uber e todos esses outros aplicativos, inclusive dividindo com mais 2 ou 3, né? Fazendo um Uber compartilhado, mas que nunca é entrar num ônibus, alguns ficarem de pé, esperarem numa parada, enfim, etc. Então, todas essas profundas transformações, também mediadas, né, por essa transformação digital. Eu acho que a pergunta sobre a guerra comercial entre os Estados Unidos e China, né, de novo, né, o quão realmente o Trump pode, fora a bravata, né, dizer que vai trazer os empregos de volta aos Estados Unidos. Eu acho que ele até, para atender a sua base eleitoral, ele até reativou, e alguns empresários também apoiadores do Trump, mas o caso é que o salário pago na China não é o salário pago nos Estados Unidos, e também um tipo de trabalho, né? Tem um tipo de trabalho que seria o trabalho chinês, que nem agora a China, essa nova geração da China faz. Já existe a China da China, que são trabalhos assim, extremamente mecânicos e de ficar montando assim, algo que essa nova geração, também uma geração assim, que tem um acesso, mesmo a uma educação assim, via vídeo, mas que consegue, sei lá, que joga games e que assiste Netflix, tem uma ideia do trabalho da imaginação e das possibilidades que não se sujeita à jornada de trabalho de 14, 15, 16 horas fazendo alguma coisa ultra repetitiva. Então, também, assim, essa grande salto que a China deu também criou, eu acho que isso foi um impacto também interno entre eles, né? Condições para que essa nova geração, ela possa desfrutar de outro padrão de vida. Então, existe um mercado interno chinês gigantesco, né? Eles ganham e consomem, e os salários não são mais o que era há 10, 15 anos atrás. Mas, ao mesmo tempo, também, outro fator interessante, a política do filho único também gerou uma sociedade de filhos únicos, né? Uma sociedade que, aliás, ao redor do mundo, mesmo sem a política imposta pelos governos, eu acho que cada vez mais é tendência isso, né? As famílias cada vez menores. Então, vocês imaginem, grande país comunista do mundo, as pessoas não têm irmão, não têm primo, não têm tio. Então, a família, ela é o pai, a mãe, o avô e a avó. E na China, aquela transmissão da cultura fundamental, assim, para o pequeno chinesinho é feita através dos avós que cuidam naqueles primeiros anos, assim. Então, tem um antropólogo que eu gosto muito, que é o Sidney Mintz, que escreveu The Sweetness of Power, uma antropologia sobre o comércio de açúcar no Caribe. É um antropólogo bem marxista, muito bom, assim. E ele, há uns anos atrás, ele estava já bem velhinho, até não sei se ele já faleceu, ele se mudou para a China para estudar justamente esse fenômeno que ele chamava alimentando o pequeno imperador chinês, né? Feeding China's Little Emperor,
que era o olhar dele sobre a multiplicação dos McDonald's, né, e da fast food na China, e esses avós levando os seus netinhos únicos, né, óbvio, o único netinho, para fazer um lanche, né, e nesses lugares. Faleceu. E justamente ele descrevia que assim, era todo um sacrifício da família de ter aquele dinheirinho para que o avô, em geral, o avô ficava só olhando, né? Para que aquela pequena criança, então, fizesse a comunhão com o Ocidente, né? Então, ele ganhava o hamburguinho, a Coca-Cola, e sei lá, o brinquedinho, uma erva de plástico lá, mas aí ele entrevistava, né, a conversa, assim, o que significa trazer essa criança aqui, né, naquele lugar horrível, com palhaço, com aquelas cores berrantes, assim, uma coisa destoante, assim, da cultura chinesa, que tem, aliás, culturas culinárias hiper diversas, ricas, etc., milenares, e era a ideia de que não, ele vai crescer sabendo que é assim que era uma ideia assim, a comunhão com o Ocidente, com os valores do que era mais avançado. E isso, na verdade, é muito patente se a gente olhar hoje o que foi o avanço da fast food. Eu sempre uso o exemplo da salsicha e do chicken nuggets, assim, chicken nuggets, que de chicken já tem quase nada, né? Mais assim, o que sobra de todos os frigoríficos misturado com soja, frito, mas vendido na caixinha, é algo que eu posso comer na mão, comer me transportando, não preciso sentar, fazer uma refeição, ter uma mesa, interagir. Então, tudo isso, sim, são os processos sociais mais amplos que vão se traduzindo porque que cresce essa dieta globalizada, essa dieta que vai demandar a exportação pelo Brasil de proteína e transformar o Brasil no grande protein provider, assim, né? Que eu acho também chamando a atenção para um outro ponto, né? Essas mudanças na narrativa, né? A partir de 2014 e 2015, o agronegócio brasileiro começa a falar que eles exportam proteína. E proteína pode ser a soja, pode ser o frango, pode ser o boi. Então, eles enxergam a cadeia, falando em cadeia global, né, como um todo. Tem diversos estágios dessa proteína, né, mas o que eu estou vendendo realmente é proteína como commodity, proteína que tem valor no mercado internacional. Então, voltando à guerra comercial entre Estados Unidos e China. Então, uma coisa no nível aqui narrativa e no outro é como a própria forma de ser e de viver nos Estados Unidos poderia existir sem a China. Além da China ter comprado e ser credora da dívida que os Estados Unidos emitiu e vendeu nos mercados, o Walmart, que é a coisa que mais define aquele meião americano, né, onde as pessoas, naqueles invernos rigorosos e que as pessoas ficam trancadas naquelas casas dentro de uma cidadezinha, se alimentando, comendo comida, né, produtos, sei lá, Cheetos, Doritos, refrigerante, etc, etc. Aquilo só pode também, com a avidez com que isso é consumido, só pode ser suprido por esses containers vindo da China, porque se fossem os americanos mesmos a produzir aquilo a um preço que fosse pagável pelo que está o salário também médio, né, americanos, também não seria possível. Eu me lembro que em dezembro de 2018, no final de novembro, a herdeira, né, a filha do dono da Huawei, foi presa nos Estados Unidos ou no Canadá também no início dessa disputa. E, bom, com relação ao TikTok, eu não sei, não saberia dizer. Eu acho que é muito difícil o Trump realmente proibir. Eu acho que a forma também como a China consegue, por exemplo, não tem Google, não tem WhatsApp, não tem Facebook, não tem Instagram na China. Tem o aplicativo, aquele governamental, que na verdade replica essas funções e é a grande rede social chinesa. E o controle que a China tem da internet talvez fosse recomendado para que outros países, né, sabendo também como as redes sociais são um instrumento, nem diria de soft power, porque eu acho que é hard power mesmo, né? E só em pensar na história recente do Brasil e todas as estratégias híbridas, né, também que foram logradas a partir das redes sociais,
é um outro mega debate, mas também não acho que eu não saberia explorar muito aqui o futuro dessa guerra comercial. Acho que a Europa também tem um papel gigantesco a cumprir, e a África, né? Porque mesmo a gente não querendo trazer para o foco assim dos debates, as últimas coisas demográficas que eu andei lendo falam que agora, a partir da metade do século, as projeções demográficas, primeiro que nada em relação essa constante, assim, vamos chegar a 10 bilhões, etc., isso está bastante desconstruído, mas que tanto Índia quanto China se mantendo numa estabilidade, e onde se prevê, né, que realmente vai explodir a demografia são alguns países africanos, sendo que o epicentro, a Nigéria. Então também tem já nessas empresas que pensam e fazem estratégias de futuro, de médio e longo prazo, já um redesenho de como atender esses novos mercados consumidores, né, horizonte realmente de consumo jovem, de consumo de coisas assim, de rápido consumo, né? Não é consumo de geladeira, linha branca, né? De bens de consumo durável, é esse consumo que vai desde da comida do delivery a fast fashion, mas também é consumo de imagens, né? Cada vez mais, assim, consumo de conteúdo, consumo de consciência, sei lá, o que se vende, né? Através das mídias sociais. Obrigado, Camila. Nós temos só umas duas questões. Vou passá-las para você. Aí acho que você poderia aproveitar para fazer suas considerações finais sobre a conferência, sobre o tema da conferência. Vamos lá, as questões. O Guilherme Bernardi, ele pergunta, nesse contexto de ascensão chinesa, como você pensa o projeto da China? Ele é um projeto de domínio global, não necessariamente imperialista, mas de hegemonia. E ele também acrescenta, se você quiser comentar sobre a pertinência ou não do uso do termo imperialista para se referir à China, ele te agradeceria. E também pergunta se você poderia sugerir leituras sobre esse tema. A gente tem uma questão da Eliane também. Ela quer saber se essa intensificação das relações entre Brasil e China tende a mudar o comportamento social dos brasileiros, como o estreitamento das relações entre Brasil e Estados Unidos fez. Acho que ela deve estar pensando nesse paralelo. São essas duas questões. Bom, obrigada, né, pelas questões. Eu recém escrevi um prefácio para o livro O Modo de Vida Imperial, desse professor Ulrich Brandt, com quem eu fui à China em 2015, que me convidou para fazer o comentário às palestras dele. Justamente a gente fez uma série de debates lá nos centros de marxismo, nas universidades de Pequim, Xangai e Wuhan, e basicamente eram com quadros do partido, que estavam ali estudando filosofia marxista, sobre esse marxismo ecológico, sobre a transição para a civilização ecológica, tal como a China estava pensando, a interpretação chinesa do capitalismo verde, etc, etc, etc. Nesse prefácio ao Modo de Vida Imperial, que vai sair logo pela editora Elefante, acho que nos próximos meses, eu justamente comecei contando uma anedota de que ele estava lá, o Uli, né, falando, não, porque o modo de vida imperial, 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 imperial. Aí daqui a pouco um aluno, né, super compenetrado, disse, mas a China é um império, bom império, né? E a gente ficou assim, sem saber o que falar, assim, porque todo o nosso, achando que a gente estava arrasando, assim, e assim, com uma interlocução, assim,
análogo ao que significa falar de imperialismo, claro, daí no sentido como isso se cristalizou na esquerda aqui na América Latina, né, fora imperialistas ou as forças imperialistas, na China um contexto, uma recepção, né, completamente diferente, assim. E eu acho que isso fez pensar bastante de que a forma impérios, houveram vários ao longo da história. Em várias regiões do globo, a forma império se estruturou e umas foram diferentes das outras, tiveram seus apogeus e declínios. O que nos cabe perguntar é qual foi a particularidade do Império Britânico que se impôs sobre todas as outras e que conseguiu, no seu momento, dominar, sei lá, 2/3 né, das terras emersas do planeta, enfim, e se alongar no tempo e deixar essas marcas, né, porque, afinal, os Estados Unidos, ele é um filhote, né, ele sai, né, ele vai ter um processo de independência dos Estados Unidos, do Império Britânico, dentro desse grande movimento. E eu acho que o que mais explica esse sucesso desse imperialismo britânico, obviamente, é a difusão, né, do liberalismo. Ele tinha uma ideologia muito forte e que se soma a uma ideologia anterior, né, que foi fundamental para que o grande império ocidental da antiguidade, o Império Romano, tenha se expandido, né, primeiro a sua queda no Ocidente, mas depois até a sua queda do Império Romano do Oriente, isso já vai ser em 1400 e pouco, é que ele se funde com o cristianismo. E a China, embora seja uma civilização com 5.000 anos, faça comércio ao redor do mundo há 5.000 anos, ela nunca saiu para tentar catequizar alguém, outros povos, nunca promoveu uma grande conversão à sua ideologia, nem tentou aplicar, nem revestida, por exemplo, como uma doutrina liberal, que é essencialmente colonial, né? Só se pode falar em liberalismo com esse lastro colonial no qual ele se construiu. Então, o ascenso da China, eu acho que não é um projeto de domínio global, acho que de volta, né, ao coração assim, do argumento do Brasil Made in China, é como o capitalismo contemporâneo ele está estruturado, como a China foi fundamental para engendrar e parir também, porque se não fosse vidas e vidas de chineses que ficaram lá montando, fazendo, nem os iPhones para que o capitalismo possa uberizar todo mundo existiriam. Então, é muito mais profundo esse momento agora onde a gente está indo para uma nova fase de uma cultura global cada vez mais hegemonizada, as diferenças, os estados nacionais erodidos ao máximo e agora obrigados, né, a fazer parcerias público-privadas, a se juntar com o setor privado, a virarem sócios do setor privado, né, tudo isso em nome, isso é mais ou menos o que vem por aí com o Green New Deal, assim, para salvar o planeta, para dar um reset global, etc, etc. Mas também como condição, né, para esse novo momento, que as culturas, as diferenças culturais entre os povos estejam cada vez mais aplainadas, assim, a gente viva num mundo cada vez mais pasteurizado, de movimentos sociais que parecem mais franquias, assim, tem os mesmos slogans, as mesmas bandeiras, assim, tudo uma sociedade cada vez mais catequizada também por esses grandes ferramentas de assim, equalização dos imaginários, não é equalização o termo, mas
dos imaginários, assim, onde eu vendo as histórias netflixianas, eu mostro uma forma de ser e de estar no mundo, de se parecer, que está lá no Instagram. Eu tenho forma de me comunicar, que na verdade cada vez mais são ícones, né? A gente pensa nos alfabetos orientais, que são iconográficos, assim, diferentes dos nossos, mas a gente também está falando por, enfim. E a China, nesse novo século, eu não consigo ver esse surgimento de um novo hegemon a partir, vamos dizer assim, que a partir da China, com essa capacidade de projetar um domínio cultural como o Império Americano, né, como conseguiu fazer até então. Eu acho que até pode ser um esforço de ir socavando isso, mas, como disse a Hillary, né, o monopólio da fabricação dos imaginários ainda passa por Hollywood, pela Disney, e eu acrescentaria por Netflix. Então, as histórias, a forma de storytelling, a forma de narrar, os mitos, né, as grandes mitologias que Hollywood está sempre fabricando, né, como que a China entra para disputar isso? Inclusive, porque, como eu falei para vocês no início, assim, a indústria cultural chinesa, eles estão trabalhando nisso. Por isso que eu falei, vejam, procurem ver esse filme, The Wandering Earth, né? Mas eles claro, estão treinando os profissionais deles, mas por enquanto, naquela forma chinesa, eles contratam o melhor que tem em Hollywood, levam para fazer na China, e daí os chineses vão lá, absorvem tudo, aprendem. Mas é a forma. E daí, realmente, não saberia pensar como que nas próximas 1 ou 2 décadas a gente veria realmente uma transformação. Isso passa também pela transformação das dietas, né? Eu consegui McDonaldizar o mundo, né? Vender uma comida horrível e transformar isso num desejo, numa aspiração, num padrão, assim, de... enfim, que onde eu vá ao redor do mundo, eu me sinto seguro se eu como... As pessoas dizem isso, não, é limpinho, né? Imagina um McDonald's, um Pizza Hut, sei lá, um Subway, mas ainda não tem uma rede global, sei lá, de yakisoba, ou não sei, mas eu acho que isso vai passar também por como que preconceitos em relação aos chineses, eu acho que o Brasil é um caso de estudo muito interessante, vão ser desconstruídos ou reconstruídos, muito diferente, por exemplo, do que foi a influência, a permanência, a presença chinesa no Peru. O Peru é um caso assim próximo, mas também, claro, voltado para o Pacífico, ali na costa, mas com outra percepção do fator China. Então, sobre imperialista, para se referir à China, se eu usaria o termo, eu parto, né, do princípio de que para falar de imperialismo, tal como a gente convencionou na esquerda, eu tenho que falar em poderio militar e poderio esse de territorializado das bases. E a China, diferentemente dos Estados Unidos, não tinha nenhuma base militar fora do seu território. Nos últimos anos teve toda essa história de construção daquela ilha artificial no Mar do Sul da China, e parece que tem toda uma relação com a Argentina, na Patagônia, numa usina nuclear, mas nada se compara ao que são as bases militares estadunidenses e realmente o poderio militar americano. Então, eu acho que eu guardaria essa palavra de imperialista tal como a gente usa para os Estados Unidos. E eu acho que o que nos demanda o tempo atual é realmente repensar o que é o império, que forma de organização é essa que nas civilizações africanas, nas civilizações pré-colombianas, na Ásia, o império é um grande... Ele vinha e desaparecia, inclusive na Europa, enquanto um fantasma, a ideia de recriar o grande Império Romano foi um grande motivador e sempre teve como pano de fundo da competição entre as potências ali coloniais. E não nos esqueçamos que o Brasil, né, tivemos 2 imperadores. Então, acho que também para vocês que são da história, recuperar
quanto assim é o nosso fetiche pela democracia e o que na realidade a gente tem hoje como projeto democrático, quais são os limites, quais são, né, o que a gente está chamando hoje, vejam a realidade nacional brasileira, o que a gente chama hoje de democracia, e o que a China, com outro sistema, com uma outra construção, pode, sei lá, oferecer. Realmente eu não tenho acompanhado o enraizamento dessa relação da China no contexto africano. Mas também acho que são estudos comparativos interessantes para ver essa recepção da forma de exercer o poder do Estado chinês e como isso se diferencia ou não do Ocidente. Eu acho que aí tem várias agendas de pesquisa super importantes e relevantes para esse próximo período. Obrigado, Camila. Obrigado por ter aceitado o convite da LES. Obrigado pela conferência, foi maravilhoso. Tenho certeza que os participantes sairão com muitas questões desse evento. Queria agradecer a presença de todas e de todos e comunicar que a revista Leste ela dará continuidade ao seu ciclo de conferências ao longo das próximas semanas. A gente já tem um evento marcado, uma conferência no dia 23 de setembro, às 10 horas, intitulada China e o Poder Global, com os professores Jorge Almeida, da Universidade Federal da Bahia, e Valéria Ribeiro, da Universidade Federal do ABC. Vocês podem ter acesso ao link da sala virtual no Zoom, no portal da Revista Leste, e também na nossa página no Facebook. Vocês podem curtir e acompanhar. Desde já, tem muita coisa legal. E podem acompanhar todas as atividades da revista, futuras submissões de trabalhos. Tomás acabou de mandar aqui pelo chat o portal da Revista Leste. E vocês podem acessar e corrigir também, vai ser no dia 22. Vocês podem ter acesso à próxima conferência e às outras que a gente for conseguindo marcar. E a gente tem um canal no YouTube também, onde estarão disponíveis todas as conferências que já ocorreram, inclusive a sua, Camila. Queria te agradecer muito por ter aceitado o convite. Muito obrigada pelo convite, por terem me aguentado aqui 1 hora, quase 2 horas falando. Eu acho mais legal quando a gente pode debater ao vivo. E para quem não viu ainda, o Brasil Made in China tá para baixar, pode baixar, é um PDF, está no site da Fundação Rosa Luxemburgo. É isso, tchau, gente, até a próxima. Tchau, boa noite. Boa noite.